Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de sábado, dia 6 de janeiro do ano de 2024, do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Nós estamos aqui para dar continuidade ao ponto que nós paramos ontem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Hoje nós vamos ler o capítulo 9, mas a partir do verso de número 20. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, nós vamos nos preparar orando como nós sempre fazemos, em nome de Jesus. E como eu sempre oriento, né? Antes de ler a Bíblia, que nós falamos sobre isso, ler de 3 a 4 capítulos por dia, sempre ore antes, pedindo que Deus te dê um entendimento por meio do Espírito Santo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra por meio do Teu Espírito, para praticarmos, para vivermos a Tua palavra e agradarmos o Senhor em todos os nossos caminhos, andando no Teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, abra a Tua Bíblia em Atos 9, versículo 20. Nós vimos que Paulo ele estava se dirigindo a Damasco, vimos ontem, com cartas do sumo sacerdote, para que ele fosse em Damasco, uma cidade onde havia muitas sinagogas, muitos judeus e prosélitos ali, e ele foi para lá para levar preso aqueles que confessavam Jesus como Senhor, aqueles que declaravam que Jesus era o Filho de Deus. Então ele foi para lá com esse intuito. Mas no caminho, nós vimos ontem, ele teve um encontro com o Senhor, aonde nós podemos aplicar nas nossas vidas, na nossa casa, que para Deus nada é impossível. Aquele que perseguia a igreja, agora ele não persegue mais. Aquele que odiava os cristãos, agora ele não odeia mais, porque ele teve um encontro com Jesus. Diz a palavra que quando Ananias orou com ele, caíram dos seus olhos escamas. E no versículo 20 diz que, e logo pregava nas sinagogas. E agora nós vemos Saulo, que havia ido para Damasco para prender os cristãos, agora pregando nas sinagogas. E olha o que ele pregava. Pregava Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Então, tudo aquilo que ele condenava antes, tudo aquilo que ele perseguia antes, contra tudo que ele lutava antes, agora ele é servo do Senhor Jesus, ele entregou a sua vida para Jesus, ele prega a Jesus e ele está pregando e dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Amém? Então, ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, veja, todas as pessoas ficaram impactadas porque elas sabiam por que Paulo estava em Damasco, qual era o motivo de ele ter vindo a Damasco. Só que os seus planos foram interrompidos por um encontro com Jesus Cristo. Então, querido, nós temos que sempre ter esta fé e esta certeza de que Jesus Cristo ele pode mudar a história de uma pessoa em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar. Amém? Então, eles diziam: não é este o que exterminava, olha que palavra forte, exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus. Então, Paulo ele exterminava, ele lutava contra, ele tinha, como nós falamos antes, ódio de Jesus, ódio dos cristãos, a ponto de Jesus, quando aparece a Paulo no caminho de Damasco, ele diz assim: Paulo, por que me persegues? E ele pergunta então, quem és tu, Senhor? Ele diz, Jesus Cristo, a quem tu persegues, né? Então Saulo, porém, diz aqui que, desculpe, invocava o nome de Jesus. E para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes. Olha o que ele veio fazer. Levar os homens que confessassem a Jesus Cristo, que declarassem, invocassem o nome de Jesus, presos para Jerusalém. E ele tinha autorização do sumo sacerdote para fazer isso, ou dos principais sacerdotes, como nós vemos aqui no versículo de número 23. No versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então Paulo ele foi educado ali, diz a palavra, aos pés de Gamaliel, o rabino mais proeminente da sua época. E tudo indica que Paulo era o principal aluno deste rabino Gamaliel.
Então ele tinha um conhecimento muito profundo da palavra. Pedro mesmo afirma que as epístolas de Paulo, algumas são de difíceis entendimento, mas pelo conhecimento, pela profundidade da revelação que Paulo tinha de Deus e do conhecimento da palavra que ele tinha. Então, mostra aqui, né, que como é importante nós conhecermos a palavra e nós fazermos esta junção entre o conhecimento da palavra e a revelação do Espírito Santo. Eles andam juntos, amém? O conhecimento da palavra, o entendimento da palavra, viver a palavra, eu acho que é a palavra mais correta, o termo mais correto, com a revelação do Espírito Santo, amém? Eles precisam andar juntos. Diz a palavra no versículo 23 que decorridos muitos dias, esses muitos dias são cerca de 3 anos que Saulo, ficou em Damasco pregando, cerca de 3 anos. Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Ou seja, chegou um momento que os judeus não aguentavam mais, eles não podiam resistir à sabedoria, à revelação de Paulo. Então chegou um momento que entre eles, decidiram que era preciso tirar a vida de Paulo, porque Paulo estava causando muito, vamos dizer assim, confusão nas sinagogas, fazendo com que as pessoas crescem em Jesus. Amém? E aí no versículo 24 diz, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Veja, ele estava numa cidade que era Damasco, essa cidade, ela era uma cidade murada. Então ela tinha só algumas portas para entrar e para sair, obviamente. E eles estavam então guardando essas portas, porque não tinha outro meio de entrar e de sair da cidade, a não ser por esses portões que estavam sendo guardados pelos judeus para prenderem Paulo e matarem Paulo. Então Paulo, sabendo disso, desse plano que eles tinham, chegou ao conhecimento de Saulo, né, de Paulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Então eles desceram Paulo pela muralha da cidade de Damasco, dentro de um cesto. Amém? Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, então de Damasco ele vai para Jerusalém, juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Que coisa extraordinária, amém? Louvado seja Deus. Aquele que era um perseguidor da igreja, agora ele é perseguido pelo caminho que ele segue, perseguido por causa de Jesus, de perseguidor a perseguido. Ele tem que sair da cidade de Damasco, ele vai para Jerusalém, lá os próprios discípulos temem se ele de fato era um discípulo, se de fato ele havia se convertido, mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos. Então Barnabé depois forma uma parceria, uma dupla ali com Saulo, e eles fazem várias viagens missionárias que nós vamos ver mais para frente. E tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e o que lhe falara. Então Paulo contou o seu testemunho de como ele teve o encontro com o Senhor. Amém? Uma das condições para que a pessoa fosse considerada apóstolo, um apóstolo do Senhor Jesus, era ter visto Jesus. Ter visto Jesus após a ressurreição. Paulo viu no caminho de Damasco. Então diz aqui no caminho e o que lhe falara. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então ele estava ali testemunhando em favor de Paulo, de Saulo, de tudo aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo na vida de Saulo, no caminho de Damasco, de como Paulo pregou ousadamente nas sinagogas por 3 anos, a ponto de os judeus não saberem mais o que fazer e decidirem então matar, né, prender e matar Paulo, e que ele teve que sair de lá fugido, e agora ele está em Jerusalém. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Mas esse período que Paulo passa em Jerusalém é um período curto. Aproximadamente, se eu não me falha a memória, que eu preciso rever depois, mas se não me engano, por 15 dias ele ficou só lá. Pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Você pode imaginar aquela pessoa que antes estava ali blasfemando, perseguindo, destilando ódio contra os cristãos, agora ele está pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Você pode imaginar as pessoas que olhavam aquilo, como elas ficavam atônitas, impactadas
por ver aquele homem agora pregando Jesus Cristo, aquele que perseguia. E então diz aqui no versículo 29, falava e discutia com os helenistas. Helenistas quem são? São aqueles judeus, né, que foram dispersos na dispersão, nós chamamos, né? E eles então assimilaram um pouco da cultura grega daquela época, que era muito forte. Então eles eram chamados de helenistas, que não eram judeus que naturais ali daquele lugar, né? Da Judéia, Jerusalém, enfim. Então eles eram chamados de helenistas e ele discutia com eles, mas eles também chegou a um ponto que eles resolveram o quê? Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Como eles não podiam resistir ao que Paulo falava e fazia, porque Paulo ele falava ousadamente, corajosamente, com sabedoria, mas também com poder, eles resolveram tirar a vida de Paulo. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. É interessante isso, porque depois desses 3 anos em Damasco, de cerca de 2 semanas, 15 dias em Jerusalém, ele vai para Cesareia e dali para Tarso, que era a sua cidade natal, e esse homem que era um homem muito proeminente até aquele momento, ele fica não deixando de pregar a palavra, mas ele meio que se esconde, não no sentido de fugir, mas no sentido de não estar ali no foco, nos holofotes, por cerca de 14 anos, se não me falha a memória. Então, ele e Barnabé depois começam a fazer as viagens missionárias. Interessante porque Paulo ele queria pregar a Jesus Cristo, ele queria pregar a Jesus como Filho de Deus, o Messias, ele não queria fama. Nós percebemos isso claramente nesse texto, quando nós vamos estudar o tempo que ele ficou em cada um desses lugares, mostrando que o que importa é pregar a Jesus Cristo. Amém? Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então nós vemos aqui como era a igreja naquele tempo. Era uma igreja que era edificava-se e caminhava no temor do Senhor. Como é importante nós termos o temor do Senhor no nosso coração, a igreja temer o Senhor e andar no conforto, no consolo do Espírito Santo, porque as aflições e as lutas vão vir. Então nós precisamos do conforto do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo agindo na nossa vida, e com tudo isso a igreja crescia, mesmo sendo perseguida. Amém? Glória a Deus por esse texto. Vamos orar, quero convidar você a fechar os teus olhos, vamos orar nesta manhã de sábado, nesse dia abençoado, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, compreensão da tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor possa gravar essa palavra no nosso coração, que nós possamos ter esse mesmo desejo de te buscar sempre, porque não há Deus semelhante a ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ser, assim como Paulo, ousados para pregar a palavra. Andar no teu caminho, em nome de Jesus. Não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. Não nos desviarmos por causa das perseguições, das oposições, das lutas que nós enfrentamos, Senhor. Pai, o Senhor sabe que há pessoas aqui que enfrentam lutas tão próximas de si, dentro da sua casa, por exemplo. Pedimos que o Senhor possa confortá-los com teu Espírito Santo, consolá-los com teu Espírito Santo, derramar sobre eles do teu poder, do poder do Espírito, em nome de Jesus. Cobre as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus. Dá ordem aos teus anjos para nos proteger e guardar de todo mal. Cerca as nossas casas com os teus anjos, protege-nos, protege as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor venha trazer uma unção dos céus, porque a tua palavra diz que a unção quebra o jugo, e quebrar todo o jugo que há sobre as nossas vidas, pelo nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Abençoa aqui as famílias, abençoa os casais, os filhos, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, o solitário, a solitária, em nome de Jesus. Abençoa com toda sorte de bênçãos. Abre os céus e derrama bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Não esqueça, por gentileza, de dar like.
Não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração e não esqueça também de colocar, de compartilhar esse vídeo, essa oração com aquelas pessoas que você ama, que você sabe que podem ser edificadas por essa palavra, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um forte abraço para todos, um bom dia em nome de Jesus.